Vamos lá, pessoal, voltando. Eu disse organização social, e eu quero até deixar aqui do lado, porque é interessante, porque eles sempre fazem essa ligação. O contrato de gestão é o vínculo entre a organização social e a administração pública, né? O contrato de gestão. As OCPs, como eu disse a vocês no final do bloco passado, são regulamentadas pela Lei 9790. Foi uma lei que veio posterior à Lei de OS e até surpreendeu muita gente, porque as OCPs são entidades muito próximas às organizações sociais. Primeiro, OCP significa Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, tá? OCP, para os íntimos, é a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. O que as OCPs fazem? Também são particulares que prestam serviços públicos não exclusivos. Pronto, lascou. Porque, por enquanto, eu não estou conseguindo vislumbrar nenhuma diferença entre a organização social e a OCP. São entidades sem fins lucrativos que prestam serviços públicos não exclusivos de Estado. E aí você vai me dizer, o que diferencia um OS de um OCP? Primeiro, as OCPs têm uma listinha um pouco mais ampla de serviços públicos que ela pode prestar. A 9790 traz uma lista um pouco mais generosa, amplia um pouco os serviços públicos que podem ser prestados em relação àqueles que podiam ser prestados pelas organizações sociais. E principalmente, a diferença não é essa, a diferença principal é que o que torna essa entidade privada uma OCP, né, o vínculo que ela tem com a administração pública é o que nós chamamos de termo de parceria. Aqui a gente não fala em contrato de gestão. O termo de parceria é o vínculo entre a organização da sociedade civil de interesse público, a OCP, e o poder público. É o termo de parceria que faz com que essa entidade se torne uma organização da sociedade civil de interesse público. O termo de parceria é muito, mas muito menos generoso do que o contrato de gestão. Por meio do termo de parceria não há cessão de bens públicos, não há cessão de servidores públicos, não há sequer dotação orçamentária. Só há a possibilidade de destinação de valores. Qual é a diferença? Não há uma rubrica orçamentária específica para as OCPs. O que há é uma destinação de valores públicos, é uma determinação de que determinada parte, um determinado percentual de valor público vai ser destinado às organizações da sociedade civil de interesse público. As OCPs recebem dinheiro público por meio dessa destinação de valores que vai estar no orçamento, na rubrica do serviço que ela presta. Ou seja, não há uma rubrica orçamentária, não há uma destinação, uma dotação orçamentária para a OCP. Ela vai tirar valores daquela dotação orçamentária do serviço que ela presta. Então existe uma dotação orçamentária para a saúde. Uma porcentagem vai ser destinada à OCP que presta serviço de saúde, por exemplo. Como recebe dinheiro público, também fica sujeito ao controle público, né? Tribunal de Contas, aquilo tudo mais. E as OCPs têm que fazer licitação. Tá? As OCPs não têm dispensa de licitação. Quando a dispensa de licitação foi criada para as OS, criou um monte de confusão. OCP não tem dispensa de licitação. Ela tem muito menos vantagens, porque ela não recebe bens, servidores, nada mais. Ela só recebe uma destinação de valores, mas só pelo fato dela receber destinação de valores, trabalhar com dinheiro público, ela não está dispensada de fazer licitação para as suas contratações. Fechou? Deixa eu dizer duas coisinhas, duas discussões que eles podem perguntar de vocês em prova. Acho muito específicas, mas não me custa comentar. A primeira é a seguinte: embora as OCPs elas sejam entidades sem fins lucrativos, ela pode remunerar os seus dirigentes. Tá? O fato dela remunerar o dirigente não perde a qualidade de entidade sem fins lucrativos se esses dirigentes forem ligados ao CIP pela consolidação das leis trabalhistas. Eu não concordo muito com isso, mas eu quero que você saiba que se os dirigentes forem empregados da OCIP, né, regidos pela CLT e contratados como empregados da OCIP, eles podem ser remunerados. E isso não vai ser considerado divisão de lucro e isso não vai retirar da OCIP a qualidade de entidade sem fins lucrativos. Bacana. A segunda coisa que eu quero que vocês saibam é que em prova objetiva, embora eu também não goste disso, a lei nos dá a entender, e a doutrina acaba aceitando, de que a celebração do termo de parceria é um ato vinculado. Ou seja, existem alguns requisitos na 9790, que é a lei de OCIP, que estabelecem regras mínimas para que uma pessoa privada possa se tornar um OCIP. Estabelece que tem que prestar um serviço público não exclusivo há mais de um ano, que tem que estar instituída há mais de um ano prestando esse serviço, que não pode ter fins lucrativos, ou seja, estabelece regras. E depois o 9790 diz assim,
Cumpridas todas as regras e apresentadas todas as documentações, o termo de parceria deve ser celebrado. A doutrina lê a 9790 de forma a entender que o termo de parceria é um ato vinculado, que a administração pública não tem opção de celebrar ou não o termo de parceria. Ou seja, se a pessoa de direito privado cumprir todos os requisitos necessários para se qualificar como OCIP, seria uma obrigatoriedade de administração pública celebrar esse termo de parceria e tornar essa empresa, essa pessoa jurídica, um OCIP. Certinho? Só para a gente fechar, eu quero que vocês saibam que cooperativas não podem ser OCIPs e, principalmente, OS não podem ser OCIPs. Ou seja, se uma entidade já é uma organização social, ela não pode celebrar um termo de parceria para se qualificar como OCIP. Então, eu repito, a lei proíbe que cooperativas celebrem termos de parceria para se tornarem OCIPs e proíbem também que os termos de parceria sejam celebrados com organizações sociais. Fechou? Bacana, bastante detalhezinho que eu falei. A tendência é que a prova não aprofunde tanto. É aquela que vocês saibam que as organizações sociais celebram um contrato de gestão e as OCIPs celebram um termo de parceria. As diferenças normalmente ficam nesses pontos básicos, não é nada muito complicado. Certinho? Vamos lá. Para a gente fechar, as entidades de apoio. Essas aqui são muito pouco cobradas em prova, mas são fundações ou associações. Já vi algumas cooperativas, normalmente são fundações ou associações que atuam ao lado de universidades e de hospitais públicos. Esses entes de apoio, chamados de fundações de apoio, obviamente quando são fundações, essas entidades de apoio elas atuam ao lado de hospitais públicos, ao lado de universidades públicas, fomentando a pesquisa, fomentando a extensão nessa faculdade, nessa universidade, nesse hospital. Então elas atuam exatamente no exercício de uma atividade própria da administração. Se a administração pública vai prestar o serviço de saúde, ela vai ter uma fundação de apoio que vai estar lá fazendo pesquisa, fazendo extensão nessa matéria. Se ela tem um serviço de educação universitário, vai ter uma fundação lá atuando, realizando pesquisa e extensão, sempre atuando ao lado dessa universidade, ao lado desse hospital. Aqui em Salvador a gente tem a FAPEX, a Universidade Federal da Bahia, tem uma fundação de apoio ligada a ela, que é um particular, sem fins lucrativos, ligada a ela, que é a Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão, a gente chama de FAPEX, é uma fundação ligada à Universidade Federal da Bahia. Outras entidades públicas têm outras fundações ou associações ligadas a elas. Não costumam cair em prova. Só quero que vocês saibam uma coisa, se perguntarem, vão perguntar isso. As entidades de apoio têm a seguinte ligação com o poder público, convênio. O que liga a entidade de apoio à administração pública não é termo de parceria, não é contrato de gestão, é simplesmente um convênio. Elas celebram um convênio com a administração pública e por meio desse convênio elas recebem vantagens, tá? A universidade pode ceder servidores, até espaço. Normalmente essas entidades atuam do lado do próprio hospital, dentro, utilizando as instalações do hospital, da universidade. Normalmente, entidades de apoio são fundações privadas, tá, pessoal? Não se esqueçam disso para não confundir com fundação pública. Fechou? Eu só queria mesmo que vocês tivessem uma noção e conhecessem quem são esses entes do terceiro setor. Eles não costumam cair em prova objetiva para vocês de forma muito pesada, pelo menos não nesse tipo de prova que a gente está estudando aqui, tá? A tendência é que eles cobrem de vocês regras básicas, regramento básico, diferença de um para o outro, termo de parceria, contrato de gestão, diferença de vínculo, basicamente isso. Fechou? Vamos lá. Vamos falar de responsabilidade civil. Chega aqui, deixa eu conversar com vocês uma coisa. O nosso tempo está caminhando de forma bem bacana. A gente terminando, hoje a gente não termina, mas a gente dando uma adiantada hoje em responsabilidade civil, na próxima aula a gente vai ver atos, a gente ainda tem que tratar de serviços públicos, improbidade administrativa, tem a matéria de servidores que o João Paulo vai passar. Licitações e contratos, pessoal, como a gente está se baseando no edital passado, ela não foi cobrada a matéria. E a tendência é que não cobrem de vocês nesse edital também. De qualquer forma, alguns de vocês estão fazendo vários cursos, estão fazendo vários concursos. Eu vou aproveitar e fazer uma outra propaganda, onde eu já fiz uma, vou fazer outra hoje. Eu acabei de gravar, não tem nem um mês, uma isolada de licitações e contratos.
que acabou de ser lançada no curso de Renato Saraiva. Acabou de lançar mesmo, são só 2 aulas, é um curso bem pequenininho. Além dessas 2 aulas, a gente fez um bônus, uma aula de resolução de questões, então ficam no final das contas 3 aulas. O valor, se não me engano, R$20, R$25, alguma coisa assim. É, na verdade, uma isolada só para que vocês, as pessoas que estão participando de cursos que não cobrem de vocês licitações e contratos e queiram fazer outros concursos ou editais que cobrem licitações e contratos, tenham uma noção acerca da matéria. A Lei 8666 é uma lei bastante cobrada em prova de concurso. E vocês costumam ter uma restrição na matéria. Vocês não gostam muito da matéria de licitação, né? Não sei por que vocês têm um preconceito mesmo com a matéria de licitação e de contratos administrativos. Então, por causa dos e-mails, por causa de tudo isso, esse foi o principal motivo de eu ter lançado essa isolada. Ela é uma isolada só de licitações e contratos administrativos, são só 2 aulas. A gente fez uma outra aula de resolução de questão só para complementar, mas basicamente são as 2 aulas que tratam da matéria teórica de licitações e contratos. E com essas 2 aulas a gente detalha bastante a 8666, detalha 10, 15 e 20, que é a lei do pregão. Então fica bem detalhada toda a matéria. Se vocês quiserem, adquiram a isolada, está feita a propaganda, vale a pena. Vamos falar de responsabilidade civil. Vem cá. Seguinte, responsabilidade civil do Estado. Tratar de responsabilidade civil do Estado significa começar conversando sobre o histórico dessa responsabilidade. Você vai me dizer, histórico? Não é possível. Pessoal, você vai ver que eu não vou conversar com vocês sobre histórico de matéria nenhuma. Nenhuma matéria vai ser conversada histórico, porque não cai. Agora, sobre responsabilidade civil, eu preciso conversar com o histórico. E preciso conversar sobre o histórico porque esse histórico cai em prova. E cai mesmo. Na última prova da FT caiu. Então, eles costumam cobrar de vocês histórico. Por isso, a gente tem que, com mais detalhe, rapidamente, a gente não gasta mais de 10 minutos aqui, conversar acerca do histórico e o que vinha acontecendo acerca de responsabilidade civil para a gente chegar no que a gente tem hoje. Certinho? Vem cá. Eu começo dizendo a vocês o seguinte: a primeira fase da responsabilidade civil no Brasil é exatamente a fase da irresponsabilidade. Então, embora eu esteja falando em fases da responsabilidade, num primeiro momento o Estado era irresponsável. Inicialmente, o Estado não respondia por seus atos. Isso é o quê? É o Estado absolutista, pessoal. É aquele Estado que vocês aprenderam em história, né? A monarquia absolutista, aquela ideia da França, da Inglaterra, o rei não erra, né? The king can do no wrong. Não comete erros. O Estado é uma entidade divina e por isso não responde por seus atos. Bacana. Vigorou durante muito tempo a teoria da irresponsabilidade do Estado. Nós tivemos um leading case na França. Leading case é assim, é o primeiro caso que muda um posicionamento, né? O que foi que aconteceu? Na França, uma menininha Blanco, o caso Blanco, né, que ficou famosíssimo. Essa menininha Blanco, ela pulou uma cerca e foi atropelada por um vagão de ferroviária. Isso foi o que fez com que comovesse a sociedade francesa e surgisse o primeiro caso de responsabilização do Estado. Aí, o Estado começou a responder por seus atos. Num primeiro momento, a responsabilidade era bem restrita. Começava-se a dizer que só haveria responsabilidade do Estado se houvesse previsão legal expressa. O Estado responderia toda vez que houvesse uma previsão de lei expressa para aquela responsabilização, para aquela atuação do Estado. Situações muito específicas, né? Muito pontuais. Eu teria que haver uma lei específica estabelecendo uma responsabilidade numa situação específica, bem pontual, bem excepcional. Mas talvez, pessoal, essa primeira fase tenha sido a mais importante de todas. Aqui foi quando surgiu o que nós conhecemos por Estado de Direito. O que é o Estado de Direito? O Estado de Direito é um Estado que cria o direito, mas se submete ao direito que ele mesmo cria. Então a ideia do Estado de Direito, que a gente já está tão acostumada, mas que não é uma ideia que nasceu e vive a vida inteira, né? É uma ideia nova, é uma ideia recente. É a ideia de um Estado que cria o direito, mas é um Estado que também se submete ao direito que ele criou. O Estado de Direito surgiu com a responsabilização do Estado. O Estado responde por seus atos perante o direito. Inicialmente só se houvesse previsão legal. Daí a gente evoluiu mais e começou-se a responsabilizar o Estado toda vez que eu conseguisse comprovar dolo ou culpa do agente público. Foi a fase da responsabilidade subjetiva, que a gente chamava de responsabilidade subjetiva civilista.
civilista, pessoal, porque é igual no direito civil, né? Lá no direito civil, a gente entende que uma pessoa jurídica responde se houver dolo e culpa da pessoa física que causou o dano. Aqui a situação é bem similar. A responsabilidade do Estado, ela depende da comprovação de dolo e culpa do agente público que causou o dano. Se você comprovasse que o agente público atuou de forma dolosa ou de forma culposa, o Estado responderia por esse dano causado. Evoluímos mais e chegamos numa responsabilidade ainda subjetiva, mas que se baseava no que a gente chamava de culpa do serviço. Pessoal, dê uma atençãozinha aqui à culpa do serviço, porque ela cai em prova bastante, tá? Inclusive porque a gente vai ver depois que ainda no Brasil se fala em responsabilidade por culpa do serviço. Então vamos lá. A responsabilidade subjetiva, em alguns casos, a responsabilidade subjetiva por culpa do serviço é aquela que dizia assim, ainda é subjetiva, mas eu não preciso comprovar dolo e culpa do agente. Basta eu comprovar que houve a culpa do serviço. Se eu comprovar que o serviço foi mal prestado, ou que o serviço foi prestado de forma ineficiente, eu consigo comprovar a responsabilidade do Estado. O que eu estou dizendo? Que não há necessidade de comprovar o dolo ou a culpa de um agente especificamente. A gente chama essa culpa do serviço de culpa anônima. Anônima por quê? Porque eu não preciso dar nome ao culpado. Não é um agente público que é culpado. O que é culpado é o serviço como um todo. Então se dizia, toda vez que você conseguir comprovar que a responsabilidade do Estado decorre da má prestação do serviço, ou de um serviço prestado de forma ineficiente, ou até mesmo da não prestação do serviço, né? Se eu comprovo que houve uma prestação de serviço ineficiente, ou a não prestação de um serviço, e eu comprovo que essa má prestação ou essa não prestação causou um dano, eu consigo comprovar a responsabilidade do Estado. O Estado responderia toda vez que ele causasse um dano ao particular pela má prestação de um serviço público. Culpa do serviço, culpa anônima, também conhecida e chamada em prova de faute do service, porque a teoria surgiu na França. O Estado responde toda vez que eu comprovar que houve uma culpa do serviço público como um todo, que o serviço não foi prestado de forma eficiente ou que sequer foi prestado quando deveria. Tranquilo? Evoluímos mais. E chegamos no que nós conhecemos por responsabilidade objetiva. A responsabilidade objetiva, como o nome já diz, é aquela que não analisa nenhum elemento subjetivo. Aqui não me interessa a culpa, seja do agente, seja do serviço, é inútil discutir culpa. Por que é inútil? Porque a responsabilidade se configura com 3 elementos, todos eles objetivos, como o nome já diz. Para eu comprovar a responsabilidade do Estado, basta eu comprovar que houve conduta de um agente público, basta eu comprovar que houve um dano causado a um particular e comprovar que foi a conduta que causou o dano, ou seja, o nexo de causalidade entre a conduta e o dano. Se eu conseguir comprovar esses 3 elementos, todos objetivos, né? Não há discussão subjetiva aqui se teve culpa, se teve má prestação, não me interessa. Se eu consigo comprovar a conduta de um agente público e se eu consigo comprovar que essa conduta do agente público causou um dano ao particular, eu responsabilizo o Estado. Isso é a responsabilidade objetiva. É uma responsabilidade que se baseia em elementos igualmente objetivos, sem perquisição de dolo e culpa, sem discussão de elementos subjetivos na matéria. Fácil, moleza. Ou para mim, 2 coisinhas para a gente pegar a responsabilidade civil a partir da Constituição de 88. A primeira coisa é a seguinte. No Brasil, nós não tivemos fase da irresponsabilidade. Pode botar isso no seu caderno, sem medo. No Brasil, nós não tivemos fase da irresponsabilidade. Desde que o Brasil é um país independente, o Estado sempre foi responsável. Então, não tivemos fase da irresponsabilidade no Brasil. A segunda coisa que você vai botar, no Brasil, a responsabilidade do Estado é objetiva desde a Constituição de 1946. Desde a Constituição de 46, essa Constituição já previa a responsabilidade civil objetiva do Estado no Brasil. Aí a prova chega para você e diz assim, a Constituição de 88 inovou no ordenamento jurídico, estabelecendo uma responsabilidade objetiva, aquela baseada somente em elementos objetivos, conduta, dano e nexo. Se você não sabe o mínimo de história, você vai dizer que é verdade. Responsabilidade objetiva, conduta, dano e nexo, tudo certo. Só que a Constituição de 88 não inovou no ordenamento jurídico. Quando a Constituição de 88
estabeleceu a responsabilidade objetiva, ela manteve um regramento existente desde 46. Desde a Constituição de 1946, a responsabilidade no Brasil já é objetiva. Isso não é uma inovação de 88. Fechamos? Maravilha! Vamos lá! Hoje, a responsabilidade está prevista na Constituição Federal de 88, no artigo 37, parágrafo 6º. Eu preciso apagar esse quadro todo, porque eu vou precisar dele todo para a gente matar o 37/6. A princípio, faz o seguinte, enquanto eu estou apagando ele, pega o seu caderno aí, pega a sua Constituição Federal e dá uma lidinha no artigo 37, parágrafo 6º. O 37, parágrafo 6º é o seguinte, eu vou lendo com você. Ele diz assim, ó, as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviços públicos respondem objetivamente por danos causados a terceiros, resguardado o direito de regresso contra o agente causador do dano. Bacana. Então é isso. Vamos lá. Vamos botar ele aqui no quadro pra gente. Está escrito assim, ó, as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviço público respondem objetivamente por danos causados a terceiros por atos de seus agentes, resguardado o direito de regresso contra o agente causador do dano, desde que esse agente tenha atuado de forma dolosa ou de forma culposa. Ou seja, de uma leitura preliminar do artigo 37, parágrafo 6º, uma coisa está muito clara para vocês. A responsabilidade do agente ela é sempre subjetiva, né? A responsabilidade objetiva é a do Estado. O Estado responde objetivamente. Existe responsabilidade objetiva do Estado, do agente não. A responsabilidade do agente público, ela é uma responsabilidade sempre subjetiva. Não há responsabilidade objetiva do agente. A responsabilidade objetiva é do Estado e a responsabilidade do agente perante o Estado, né, por meio de uma ação de regresso, ela é subjetiva. Tá fácil? Maravilha. Responsabilidade subjetiva do agente pelos atos que ele pratica, o agente responde perante o Estado e o Estado responde objetivamente perante a vítima, perante terceiro. Vamos lá. Agora, o que a gente vai fazer com o 37, parágrafo 6º? A gente vai gastar tudo que a gente precisar, normalmente uma hora e pouca de aula, tudo só destrinchando um dispositivo constitucional pequeno assim. O que eu estou dizendo para vocês? Eu estou dizendo que o nosso estudo de hoje é dissecar as regras estabelecidas no artigo 37, parágrafo 6º. A gente não tem outra coisa para analisar em responsabilidade civil. Quer dizer, até tem, mas o mais importante, o que é cobrado de vocês em prova é exatamente o 37, parágrafo 6º. Você vai pegar esse artigo 37, parágrafo 6º e vai dissecar ele, e vai destrinchar ele. Você não, nós. A gente vai fazer isso agora. Vamos lá, parte por parte. A primeira parte que eu quero é essa aqui, ó. A responsabilidade objetiva que eu estou dizendo a vocês que é do Estado, vocês já viram que não é só do Estado, né? Que não é assim bem responsabilidade civil do Estado. Quando eu falo em responsabilidade civil do Estado, na verdade, eu estou falando de uma responsabilidade que ultrapassa o Estado. Por quê? Quem responde objetivamente segundo o texto constitucional? Vamos lá. As pessoas jurídicas de direito público. Quem são as pessoas jurídicas de direito público? Autarquias, fundações públicas de direito público e os entes da administração direta. Então, as pessoas jurídicas de direito público são essas, os entes da administração direta, as autarquias e as fundações públicas de direito público. Maravilha. Além delas, a Constituição fala que também respondem objetivamente as pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviços públicos. Quem são? Os entes da administração indireta que prestam serviços públicos e que são de direito privado, né, os outros, empresas estatais, fundações públicas de direito privado, e particulares. Particulares que prestam serviço público mediante delegação, contratos de concessão, permissão de serviços públicos. Então a ideia é a seguinte, começo por aqui. A responsabilidade do Estado, ela abarca tanto as pessoas de direito público, que compõem o Estado, quanto as pessoas de direito privado que prestam serviço público
do Estado e aquelas pessoas de direito privado que prestam serviço público e que não fazem parte do Estado, que são os particulares, que prestam serviços públicos por contratos de concessão, de permissão de serviço. Fácil? Vamos lá. Quando eu falei para vocês nesse instante sobre as empresas estatais, o que a gente combinou? Que as empresas estatais são pessoas jurídicas de direito privado do Estado e que elas podem ser criadas para duas finalidades. Ou as empresas estatais são criadas para prestar serviço público, ou elas são criadas para explorar atividade econômica. Não foi isso que a gente falou? Relembra aí comigo. Eu disse a vocês, as empresas estatais, das duas, uma. Ou elas são criadas para prestação de um serviço público, ou elas são criadas para a exploração de uma atividade econômica. Maravilha. Se as empresas estatais forem criadas para prestar serviço público, não tem nem discussão, porque elas são pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviço público, responsabilidade objetiva. Agora, e se as empresas estatais forem exploradoras de atividade econômica? Elas são pessoas de direito público? Não. Elas são pessoas de direito privado que prestam serviço público? Também não. Ou seja, as empresas estatais, empresas públicas e sociedades de economia mista, que exploram atividade econômica, elas atuam em nome do Estado, mas não na prestação de serviços públicos, e por isso a responsabilidade civil delas não é baseada no direito público. Você se lembra que eu disse a vocês que as exploradoras de atividade econômica tinham um regime mais próximo do direito privado? Perfeito. Pois a responsabilidade civil dessas exploradoras de atividade econômica é regida pelo direito privado. Eu nem posso dizer que a responsabilidade delas é subjetiva, tá? Porque em algumas situações vai ser objetiva com base em regras privadas. Por exemplo, o Banco do Brasil, quando trabalha com clientes, é considerado relação de consumo, responsabilidade objetiva, Código de Defesa do Consumidor. O que eu estou dizendo a vocês é: as empresas estatais exploradoras de atividade econômica não têm responsabilidade pública. A responsabilidade delas é regida pelo direito privado. E elas não estão abarcadas no artigo 37, parágrafo 6º, que estabelece a responsabilidade objetiva das entidades prestadoras de serviço público. Fechou? Isso caiu na tua última prova da FT. Se você der uma olhada lá, tem uma das questões dizia assim: não respondem com base no risco administrativo. Depois a gente vai ver o que é risco administrativo. É exatamente a responsabilidade pública, né? Não responde com base no risco administrativo a seguinte entidade. Aí botou lá uma autarquia, no meio tinha Petrobras. Para você marcar a Petrobras, porque é uma sociedade de economia mista que explora atividade econômica e por isso a responsabilidade é privada. Fechamos? Vamos fechar o bloco.